Recorda como foram os anos posteriores à derrota de Napoleão e as oportunidades perdidas pelos portugueses em reaver o seu património. Sim, o Congresso de Viena, 1814-15, incumbiu um major britânico de descobrir quais obras de arte pertenciam a qual país. E esse descreveu às diferentes nações para eles fazerem a lista. Nós, na altura, quem cá governava era o Beresford, porque o Dom João VI, na altura ainda Príncipe Regente, estava no Brasil. E o Beresford não respondeu a essa lista. Como nós não fazemos lista, as peças não nos foram devolvidas. E então esperaram X anos até alguém reclamar as peças, e as peças não reclamadas foram tantas, que então incumbiram uma pequena casa de leilões londrina de abrir uma delegação em Paris para fazer esses leilões. Essa casa era a hoje famosa Galeria Christie's, que, a par com inúmeros vendedores privados, foram pouco a pouco leiloando o que restava das campanhas napoleónicas. Em 1836 e nos anos seguintes, foram feitos sucessivos leilões de materiais que não tinham sido reclamados pelas nações ocupadas. As peças portuguesas foram então espalhadas por toda a Europa e pelo novo continente, perdendo-se para sempre o seu rastro. São poucos os especialistas que estudaram este assunto. Um destes é Jason Herrick, de Balliol College, Universidade de Oxford. What was happening, all these works that were returning to Paris were going through a filter, which essentially was Vivant Dunant, who was appointed by Napoleon to establish a national collection. So everything that was supposed to go to the National Museum would go through him, and then the residue would end up in depots around Paris that would be resold on the market afterwards. Certain objects came back officially. There were lists sent out with the Napoleonic armies of objects that when a country surrendered, these objects were to be given up to the army. For instance, the horses of San Marco were taken from Venice back to Paris. So objects of the first quality were listed. But of course there is no real way of knowing what troops themselves brought back and officers brought back that were not on the lists. Certainly I found objects on the market that were of this type, and I published an article recently on an illuminated manuscript that came from the Vatican, and that was sold in Paris to an English collector, and that was not on a list. As respostas guardavas a Biblioteca Nacional de Paris. Se existissem listagens do material roubado pelos franceses durante as campanhas, estas estariam aqui. Mas as referências existentes deixavam apenas a indicação de que nunca tinha existido uma listagem sistemática das peças portuguesas. Muitas peças foram trazidas a granel pela soldadesca. Outras, pela sua dimensão e importância, são hoje reveladas aos historiadores, como é o caso deste coche português do século XVIII, que chegou a ser vendido para os Estados Unidos da América. Os franceses tinham atirado daqui de Portugal porque na altura constava que era nesta berlinda que tinha sido feito o atentado ao Dom José. Isso para os revolucionários franceses era uma coisa bem-vinda, um atentado a um rei. Pensaram de uma forma um bocado anarquista. E por isso é que levaram a carruagem daqui para a França. E em França fez parte das coisas não reclamadas. E por isso foi depois vendido em leilão e foi adquirido por um fidalgo francês, e os herdeiros deste venderam a um americano que em testamento doou a carruagem àquela instituição americana. Um dia falou comigo um mestre de música de grande nível que nós temos, Ivo Cruz, salvo erro o nome, e ele tinha acabado de vir de uma viagem dos Estados Unidos da América e disse-me: "Oh, Rainer, eu vi um coche português fabuloso que está no Williamsburg Foundation Museum em Virgínia. E o que é que está a fazer um coche português em Virgínia? Devia-se tentar uma maneira para o coche voltar para Portugal." Desta vez, o coche voltou a Portugal, não pela mão de uma instituição, mas sim pela de um colecionador privado. Rainer Deinhardt
para obter a peça para a sua coleção, propôs trocá-la por uma outra, uma locomotiva, que entretanto adquirira nos Estados Unidos. Feita a troca, voltou a Portugal. Mas nem assim terminaram as dificuldades. A carruagem chega cá a cerca de 2, 3 meses depois do 25 de Abril. E primeiro quiseram confiscar a carruagem, dizendo que era importação de uma viatura sem devida documentação da cubicagem dos cilindros e tudo isso. Quer dizer, pensavam que, como se fosse um automóvel normal. A berlinda acabou no Museu Militar e lá está em exposição. Mas outras peças não tiveram igual sorte. Esta enorme coleção de peças portuguesas que Rainer Deinhardt possui foi quase toda comprada no estrangeiro. Este facto prova, antes de mais, a enorme dispersão do nosso património. Ninguém sabe ao certo quantas e onde estão as peças portuguesas que se encontram fora do inventário nacional. São casos como este que demonstram a enorme permeabilidade do património português espalhado pelo mundo. Todas estas armas que estão aqui pertenceram à Casa Real Portuguesa e foram recuperadas no estrangeiro. A maioria delas foram levadas daqui por Dom João VI, fugindo das tropas francesas. Esta aqui é bastante interessante no meio disto tudo. Foi o presente do governo britânico ao Dom João VI e ela tem aqui embutido em ouro as armas reais portuguesas e a frase Dom João, príncipe regente de Portugal, imperador do Brasil. Este par de pistolas, por exemplo, foi o presente da Dona Maria II ao seu marido, Dom Fernando II, para o 10º aniversário do seu casamento. Essas pistolas, consegui adquiri-las, estavam na coleção de Bivens, nos Estados Unidos da América. Como é que saíram de Portugal? É um enigma, mas seja como for, estavam na América e consegui trazê-las de volta. E tem um grande significado para nós, porque vem aqui representado o Dom Fernando II, e vem aqui representado o Dom Afonso Henriques. Mas não foram só estas armas reais portuguesas que se encontravam fora de Portugal. Épocas houve em que quantidades incríveis de documentos saíram dos nossos arquivos. Depois do 25 de Abril, houve muitos milhares, centenas de milhares de documentos e obras de artes portuguesas que saíram para o estrangeiro, para os tentar vender, e lá fora ninguém os conseguia ler sequer. Deu-se uma situação um bocado caricata de aparecerem diversos arquivos muito importantes portugueses em Londres e não havia comprador. E então eu resolvi abrir uma casa de antiguidades em Londres, exatamente na zona onde os portugueses costumam ir, que é Knightsbridge, mesmo em frente a Harrods. E então, sempre quando apareciam portugueses com arquivos de documentos e manuscritos portugueses na Sotheby's ou na Christie's para tentar vender isso, os respectivos especialistas disseram que não têm ninguém para os ler e o único comprador eventual para elas sou eu. E então deram a minha morada e as pessoas foram ter comigo e eu comprei uma quantidade de arquivos muito significativos portugueses. Por exemplo, comprei o arquivo do Abade Correia da Serra, fundador da Real Academia das Ciências, comprei o arquivo do Manuel de Portugal e Castro, do último vice-rei da Índia, entre muitos outros arquivos.